Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao canal Estado Imaginário. Reta final do ano, antes de falar sobre as dicas de hoje, é aquela velha história que eu brinco aqui da temporada, né? Estilo temporada norte-americana de séries, né? É o seguinte, nessa sexta-feira agora vai esse vídeo convencional. Eu fico um pouco mais lento, mais tranquilo entre o dia 15 de dezembro e retorno com tudo no dia 1º de fevereiro. Nesse espaço de tempo, além de eu não fazer as lives às quintas-feiras, quinta sim, quinta não, vocês lembram disso, né? Eu posso ter um vídeo ou outro, não naquela grade convencional de todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã. E aí eu vou aproveitar, para ficar mais na manhã, mais tranquilo, fazer os shorts. Tem poucos shorts no canal, o canal precisa ter esse tipo de formato. E os inscritos estão pedindo para que eu faça essas pirulazinhas aí de 1 minuto. Então eu vou unir o útil ao agradável. A não ser que seja alguma coisa muito gritante assim, vai ser assim, eu vou falar sobre as dicas, os lançamentos e tal, mas em formato de shorts, pirulazinhas, pelo menos todas as sextas-feiras às 9 horas da manhã, ok? Bom, hoje um vídeo duplo. É daqueles que eu falo assim, é uma indicação total? Não, é até como uma curiosidade. Os dois estão na Netflix. Eu vou falar hoje sobre o filme O Troll da Montanha, que é um filme norueguês, e sobre o filme O Exército do Amanhã, que é de Hong Kong, ok? Então, roda a vinheta. Os dois filmes que eu vou falar hoje, por que não é uma indicação seca? Eu acho a premissa interessante, eu entendo que os efeitos especiais são de última geração, eu entendo que houve um esmero ao fazer, porém, algumas coisinhas ali escapam. Então vamos começar pelo Troll da Montanha, filme norueguês. E hoje é uma coisa interessante, né, pessoal? Hoje nós temos uma quantidade de produção muito alta, às vezes a quantidade não é a qualidade, mas o interessante é a diversidade de produções e da origem de cada uma delas. Então, principalmente no Brasil, a gente ficou muito tempo, a gente falava de enlatado, era norte-americano, nos Estados Unidos. Se não era 100%, 99,99%. Hoje não, hoje com a difusão aí do serviço de streaming, por exemplo, mas não é só isso, e a gente é lógico, em épocas de locadora a gente tinha também lá o filme coreano, tinha o filme africano, tudo mais, isso normal, só que hoje está muito mais difundido, de fácil acesso. E na época você tinha uma coisa ou outra muito boa e as outras eram fracas, e hoje não, hoje você tem realmente produções de altíssimo nível. No caso do Troll da Montanha, o que falta então? Para mim, uma identificação de onde é feito, porque ele fica meio americanizado, e aí a gente já vai direto à questão dos atores. Se no passado os atores eram ilustres desconhecidos para nós aqui do Ocidente ou para nós aqui do Brasil, hoje não. Hoje você vai ver uma produção norueguesa e você já viu aquele cidadão, aquela cidadã e um monte de filme norte-americano, italiano, espanhol. Então é uma miscelânea, uma mistura danada. E a própria nacionalidade, a origem de cada ator está muito confusa, está muito misturado o mundo inteiro, né? Ainda bem. E aí onde eu quero chegar? Você vai pegar, por exemplo, o elenco desse filme. E pessoal, como eu sempre falo aqui, me desculpem a pronúncia, ainda mais porque eu estou falando de atores que noruegueses ou suecos e tal, aí a pronúncia piora, né? Se a minha no inglês já não é tão boa, imagina com nomes noruegueses e suecos, né? Aí complica. Mas vamos lá, a atriz principal, a protagonista, a Ine Marie Ullmann, ela é aquela que você já viu o rostinho dela em algum lugar. Ela vai bem ali e ela não compromete o filme. Se você pegar, por exemplo, um que faz um par com ela ali, que é um militar e tudo mais, o Mads Jogar, que é aquele que tem a bolinha em cima, né? Peterson, ele faz aquele militar norte-americano que a gente conhece. Apesar que você pode falar, Jefferson, mas aí no caso do militar tem uma coisa mais padronizada mesmo. Ok, quem rouba a cena ali de fato, e aí transcende o fato de o filme ser americanizado ou não, que eu vejo como, quando eu chamo de universal, tanto serve para Guarulhos, que faz parte da Grande São Paulo, como para quem estiver lá na Dinamarca, o humor, a atuação, a capacidade de um talento transcende, e então o cara é universal, que é o Kim Falk Jorgensen, que é um camarada que ele faz um secretário, faz um político e tal, e de cara você vê que ele é um nerdola no bom sentido, faz lá o sinal do Spock em Jornada nas Estrelas, manja tudo de Jornada nas Estrelas, ele é divertido, interessante, sem ser caricato, muito bom. Então, esse é o que eu falo, ele serve para qualquer filme de qualquer nacionalidade. Ele para mim é o que se destaca no filme. Porém, eu vou até usar os atores hoje como forma de estabelecer o meu raciocínio. A atriz que faz a primeira-ministra lá, Anneke van der Lippe, posso estar falando o nome dela completamente aqui errado, tá, pessoal? Mas vamos lá. Ela faz uma personagem, uma política, uma primeira-ministra ali, completamente estereotipada. Você já viu o papel dela feito pelo Morgan Freeman como presidente dos Estados Unidos. É uma coisa assim, fica uma questão muito de caras e bocas, de algo que é mais do que o papel pede, aquela coisa estranha. Então
tem umas coisas ali realmente bem de discurso, de coisa assim, bem piegas mesmo, bem de vergonha alheia, tá, pessoal? Agora, mais do que essas caras e bocas da personagem que ela faz, tem um cidadão ali, que é o Guard B. Wingsold. Esses atores são cheios do B ponto, né? É o sobrenome que fica só com a letra e ponto. Olha, é uma complicação danada, mas vamos lá. O Guard, ele faz aquele cara assim, que é o loucão, também, meio pro lado do norte-americano também, aquele loucão, aquele cara que literalmente fica com o cuecão, vocês vão entender se assistir o filme. É algo que fica assim, aquele louco que parece querer ser universal, mas não, fica só uma coisa a mais do mesmo. Então ele faz ali uns negócios ali que não te convence, realmente tem uma parte ali que é mais um drama familiar, com uma questão romântica em cima desse drama, não te convence, não vai. Então, para fazer o que em relação a esse cinema fantástico? E eles vão de cara ali e falam assim, ó, tem a lenda, o mito dos Trolls, não era lenda, não era mito, era de verdade. E aí, escritores e tudo mais, e a própria sociedade engoliram essa verdade, fizeram virar uma chacota e uma mentira em relação aos Trolls. Mas os Trolls existem e tem lá toda uma coisa lá meio contada, meio superficialmente, e beleza, eles estão ali na montanha e saem, e tem aquela coisa da hipernatureza, hipersensibilidade natural e tudo mais. E aí você tem um Troll, né, um monstro gigantesco, que no caso tem uma motivação. Olha, gente, é estranho. Eu falei assim, bom, eu olhei e falei, bom, deve ser interessante, eu gosto de filme de monstro, eu gosto de Godzilla e tudo mais, tal. Godzilla é citado ali, King Kong é citado ali e tal. Mas assim, eu fico pensando, tá, é isso que você quer me contar? E aí tem toda uma coisa de querer misturar a história com a realidade e querer dar essa razão, essa motivação para o Troll. Fica uma coisa meio assim, tá, não é bem isso que... Você tá querendo colocar uma coisa muito linda, muito bonita, muito filosófica, mas eu não tô enxergando isso no filme. Então é um filme, no mínimo, estranho, no mínimo esquisito. Vou falar pra vocês que eu senti a 1 hora e pouco do filme? Não senti. Ele passa batido, tem umas vergonhas alheias assim, mas você vai ter um Troll muito bem feito, com efeitos especiais, muito com negócio de helicóptero, de explosão em montanha, de andar por ruas e tudo mais. Eu queria só destacar uma coisa aqui. Tem uma hora lá, pessoal, e é que eu fico perplexo como isso acontece. Tem uma hora lá que a protagonista, ela está dirigindo um carro que não tem sentido algum que ela tá carregando ali e tal, não dá sentido pra história, porque uma explosão faz esse Troll acordar, vamos chamar assim, aí ele tem essa motivação que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o pior de tudo é o seguinte, ela dá uma parada, ela tá fugindo, em fuga de um gigante, ela para o carro pra ver uma questão de uma atitude, e aí ela fica de frente, né? E aí ela tem que sair dessa questão esquisitíssima de ré. Então, é daquelas coisas que eu saio da hipnose, que eu falo pra você, o filme pra mim é pra me hipnotizar, eu quero me divertir, eu quero curtir. Quando acontece isso, eu faço, meu senhor, então não dá, porque você faz, você tá vendo um Troll de 200 metros de altura, qual que é o problema da pessoa dar uma ré num carro? Assistam que vocês vão ver e depois deixem um comentário aqui. Bom, vamos lá então, agora o segundo filme aqui, que é a pseudo-dica, O Exército do Amanhã. Vamos lá. Nós temos lá nossos meus conterrâneos, quando eu falo conterrâneo brincando, a gente é oriental, né, de forma geral. Eu sou descendente de japonês, então ali você tem uma mistura de tudo, né? Você tem chinês com coreano, com isso, com aquilo, tá tudo certo, tudo bem. Bom, inclusive o chinês ficou famoso aí, né? Assistindo o time dele. Vou tentar roubar aqui a figurinha dele, vamos lá. Como a questão da boa e velha criatividade oriental, não se tem dúvida. Tem uma hora até que você pode pensar que os protagonistas ali são 3, os principais ali. Você vai pensar assim, é os 3 patetas? Pode até ser, apesar que ali você tinha um Mou que era mais severo, mais ignorante, aí os outros 2 eram meio palhaços, não tinha um equilíbrio ali, né? Era um desequilíbrio total. Nesse caso, os 3 personagens principais, e aí a dublagem tá ótima, tá maravilhosa, pra variar, a dublagem brasileira. Então você logo de cara já tem uma forma de apresentar o filme que eu acho interessante. O filme também, 1h40 ali mais ou menos, tal, é bem curtinho e tal. E na narração dos personagens você já tem ali todo o desenho da coisa. É muito interessante esse posicionamento ali inicial do filme. O que te promete, você fica na expectativa, pô, aí vem coisa legal. Vai ter um monte de efeito especial bom de primeira, última geração? Vai. Vai ter lutas bem coreografadas? Vai. Vai ter, por exemplo, umas baratonas lá, legal pra caramba, bem bolada, que dá um contexto pro filme? Vai, ok. Não, isso aí não se discute. Porém, se você pegar os 3 atores principais, que são ótimos, diga-se de passagem, universais, você vai ter ali então, o que eu acho que é o Mou, assim, né, dos 3 patetas, e eles têm nomes artísticos, assim, né, legais. É o Luz, né, Luz Cole, ele faz ali o militarzão, cheio de energia, de ética, de posicionamento firme, bom, de qualidade, né,
família, a filha lá, uma questão da drama da filhinha dele. Ok, e você tem o equilíbrio, você tem o cara que é o equilíbrio, que é o cara, o herói total, o herói, né, universal, que é feito pelo Shang Lao, e ele faz o personagem ali equilibrado e tal. Mas dele tem uma parte de um discurso que, de novo, esse aqui é o vídeo vergonha alheia. Eu falei, nossa, que coisa mais, meu Deus do céu, não precisa, Sandoval Quaresma, tava indo tão bem, beleza. E aí o terceiro, que é o loucão tal, é como se fosse o Larry mesmo, assim, é o loucão, feito pelo Nick Cheung, é o Nicolas Cage dele lá, Nick Cheung. E aí, esse cara, ele tem aquela caracterização, eu sei que tem muita gente que assiste o canal aqui que não gosta, daquela coisa, que não tá mais assim, tá, gente? Do oriental, que fica com aquela coisa, cheio de, né, mãos e dedos e caretas e ombro e aquela coisa toda. Ele faz isso sim, ele faz essa coisa da interpretação oriental mais lá do passado, ele faz isso sim, mas propositalmente. Então ele é o caricato, mas que eu aceito, porque é propositalmente. Da vergonha alheia, vamos dizer assim, 50% da vergonha alheia do que ele faz, mas tem 50%, na hora que ele fala lá com uma garotinha lá, que ele faz um sinal, que é brilhante, super exagero, mas tem horas que ele é um Charlie Chaplin, Jerry Lewis, e tem horas que não faz sentido algum o que ele está fazendo, fica completamente exagerado, exacerbado, para nada, tá? Mas enfim, esse trio, de certa forma ele convence. Mesmo com tudo isso, você não sai da hipnose do filme, isso que é interessante, mesmo com tudo isso. Olha que diferença em relação ao filme do Troll. Você não sai da hipnose porque ele está contando ali uma história muito dinâmica, e você tá vendo que simplória pra caramba, mas você tá vendo que é de uma premissa relativamente original, e aí você vai aceitando as coisas, né? Quem eu destaco aí? A personagem feita pela Janice Wu. Agora, na verdade, não é a personagem. Eu acho que a Janice, ela é sensacional. Que graça de moça, que graça de atriz, que talentosa. As partes dela são poucas, ela tem, junto com o pai dela, tem uma relevância grande na história, mas é adorável a participação dela, muito boa mesmo. Ela rouba a cena nas poucas vezes que ela aparece ali, mas de fato, se você for ver, as cenas dela não é só, tirando a primeira, as cenas dela não é em conjunto, né? Ela é mais na carinha dela mesmo, mas vale muito a pena vê-la em ação. É como se dizia antigamente, a câmera namora ela. Ela tem aquela coisa, aquela aura, aquela coisa legal. Mesmo, olha que coisa interessante, mesmo os personagens dela não tendo esse brilho, ela brilha. Bom, é aquela coisa, gosto se discute, aqui é fã pra fã, que é assim, só tem aquelas coisas, né? De, não tem verdade absoluta, tem sim. O rei do futebol é o Pelé, não tem o que discutir. O rei do rock é o Sr. Elvis Presley, não tem o que discutir. O rei do pop é o Michael Jackson, né? A gente não é, vamos conversar isso? Não tem que conversar, gente. O rei do baião é o Luiz Gonzaga. E aí você vai falar assim, nossa, eu acho que a Raquel Welch foi mais ou menos, eu acho que ela não foi muito bela. A Cláudia Cardinale, a Cláudia Cardinale não é nada, besteira. A Vera Fischer, não, gente, tem coisas que é como eu falo, uso mesmo do Chico Anísio. Não é que ninguém é insubstituível, não. Tem muita gente que é insubstituível, sim. E tem muita coisa que dá pra cravar, ok? E muitas outras, que são a maioria, porque isso aí é minoria, né? Esse pessoal que você tem é minoria, né? A maioria, na sua absoluta maioria, vamos dizer assim, a gente pode discutir aqui. Então, são dois filmes que eu tô trazendo pra vocês como curiosidade. E mais uma vez eu falo, deixe os comentários, que são sempre muito importantes, sobre Jefferson. Assisti os dois, você falou besteira e gostei. Jefferson, não vou nem ver, que eu acho que é bomba, só pelo que você falou. É lógico, fiquem à vontade. Dito isso, vou ficando por aqui, cheio de chuva, cheio de aviões passando, um monte de barulho de moto, e vamos que vamos. Não é o último vídeo convencional do ano ainda, tá, pessoal? Tem mais um, beleza? Então, muito obrigado pela atenção, pela audiência, pela paciência e, é lógico, ao prestígio aos vídeos aqui do canal. Valeu! Valeu!